Olá, queridos alunos, aqui é o professor William. Vou gravar para vocês essa videoaula. Queria estar com vocês de forma presencial, mas infelizmente não foi possível. Mas logo, logo estaremos juntos. Quem achou que estaria livre de mim, cá estou eu gravando essa videoaula para vocês. E eu gostaria de contar muito com a ajuda de vocês. É a primeira videoaula que eu gravo. Se porventura o conteúdo tiver ficado ruim, se não ficou claro a explicação, ou até mesmo se tiver ficado bom, por favor, deixe o feedback de vocês. Isso vai ser uma forma de eu poder melhorar os conteúdos, melhorar as explicações caso fique ruim. E eu queria dizer também que eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Deixei gravado para vocês lá na pré-aula algumas orientações quanto à gravação dessa aula, quanto à lista de presença, como que eu vou computar a presença de vocês, os exercícios que eu vou deixar para vocês também realizarem. E conto com a ajuda de vocês aí na participação. Vou deixar também o meu contato pessoal. Qualquer dúvida podem me acionar, estou à disposição de vocês. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que tem um tema muito interessante. Um tema que todo engenheiro de produção precisa conhecer e é muito relevante dentro das unidades produtivas. Queria que todos, por um breve momento, imaginassem que uma pessoa decidiu abrir um restaurante. E ao querer abrir esse restaurante, ela se fez algumas perguntas. Essas perguntas são: vou conseguir produzir a quantidade de itens necessários para atender a demanda existente? Quantos produtos meu restaurante consegue produzir por hora? Quanto tempo demora para atender e tirar o pedido de um cliente? E o meu número de funcionários consegue atender essa demanda existente? Todas essas perguntas, elas são relacionadas à capacidade produtiva de uma unidade de produção. E essas perguntas são perguntas que nós, engenheiros, teremos que responder dentro das unidades produtivas. Nós seremos aptos a ter essa resposta por meio de medições, de acompanhamento da capacidade produtiva. Então, com isso, nós vamos iniciar nossa aula hoje. A aula essa que está dentro do segundo nível de decisão da metodologia PFL, que é sobre a definição da capacidade instalada. Definir a capacidade instalada é essencial dentro das fábricas, dentro das indústrias. E para definir isso, existem alguns cálculos que podem ser feitos, algumas medições que podem ser realizadas. Antes de entrarmos nesses cálculos, eu queria trazer para vocês a diferença entre o volume de produção e capacidade de produção. Parece que é a mesma coisa, mas existe uma diferença dessas frases. Então vamos lá, o que é um volume de produção? Corresponde àquilo que é realmente produzido durante a operação de uma fábrica por um determinado período de tempo. Vamos imaginar que uma fábrica ela consegue produzir 1000 celulares por dia. Mas naquele dia ela produziu 800 celulares. Então, esse valor de 800 celulares é o volume de produção dela. E quanto aos 1000 celulares que ela consegue produzir, isso diz respeito à sua capacidade de produção. Então vamos lá, volume de produção é o quanto eu produzi e a capacidade de produção é o quanto eu consigo produzir, ok? Dito isso, nós precisamos entender que ter essas informações de quanto foi produzido, quanto não foi produzido, tem a ver com o planejamento e controle da capacidade. E esse planejamento e controle da capacidade, ele tem 3 etapas. Etapas essas essenciais dentro das unidades produtivas. A primeira etapa diz respeito à medição. Eu tenho que medir a minha demanda, eu tenho que saber se aquilo que eu estou produzindo vai ter pessoas dispostas a comprar. E feito essa medição, eu tenho uma segunda etapa, que é a identificação. Eu vou identificar se essa demanda possui flutuações,
se vai ter alguma variação, se as pessoas estarão dispostas a continuar comprando aquele produto. E depois da identificação, nós temos a definição. Uma vez que eu estudei a demanda, sei como ela vai se comportar, eu consigo definir como será o meu sistema produtivo, quais serão as minhas capacidades dentro da fábrica. E aí a gente consegue fazer alguns cálculos dentro das unidades produtivas. O primeiro cálculo que nós veremos é o cálculo de capacidade de projeto. Capacidade de projeto é o máximo que eu consigo produzir dentro de uma unidade produtiva. Esse cálculo ele não considera nenhuma perda, ou seja, ele é a capacidade ótima daquela unidade produtiva. Dentro das unidades produtivas existem dois tipos de perdas. São as perdas programadas e as perdas não programadas. Perdas programadas são aquelas que eu sei que vai acontecer. Um exemplo seria manutenção preventiva das máquinas. Eu defino um dia para que aquelas máquinas parem, vou fazer a manutenção e eu sei que aquilo ali vai influenciar na minha capacidade de produção. E as perdas não programadas são aquelas coisas que acontecem sem que eu espere. Exemplo, um funcionário faltou, uma máquina parou de funcionar do nada. Tudo isso envolve uma perda não programada. Isso vai interferir no meu volume de produção. Então, o primeiro cálculo que a gente vê é o cálculo de capacidade de projeto, o máximo que eu consigo produzir dentro da indústria sem considerar nenhum tipo de perda. Segundo cálculo, capacidade efetiva. Esse cálculo ele tem uma fórmula. Capacidade efetiva é igual à capacidade de projeto que vimos agora há pouco, menos as perdas que são programadas. Um exemplo, eu consigo produzir 1000 celulares no dia. Mas durante esse dia eu parei a máquina para fazer uma manutenção preventiva, eu programei isso e eu deixei de produzir 200 celulares. Então a minha capacidade efetiva vai ser 1000, que é a minha projetada, menos esses 200 que eu não produzi porque eu parei uma máquina. Então a minha capacidade efetiva é 800 celulares. Terceiro cálculo que a gente tem dentro das unidades produtivas é a produção real. Essa produção real eu vou considerar aquelas perdas que não são programadas, mas ao mesmo tempo eu também considero aquelas que são programadas. Existe uma fórmula pré-estabelecida para a produção real que é: produção real é igual à capacidade efetiva menos essas perdas que não são programadas, ok? Quarto cálculo que a gente vê dentro das unidades produtivas é a taxa de utilização. Essa taxa de utilização, eu tenho uma divisão ocorrendo, que é a produção real dividido pela capacidade de projeto. Essa taxa de utilização me dá uma resposta em porcentagem. Então, ponto de atenção. Quando eu fizer a divisão da produção real pela capacidade projetada, terei um valor em número decimal. Esse valor devo multiplicar por 100 e aí eu tenho a porcentagem que representa a taxa de utilização, ok? Último cálculo é a taxa de eficiência, o quanto eficiente eu fui ao longo daquela produção. Ela também tem uma fórmula: eficiência é igual à produção real dividido pela capacidade efetiva. Ponto de atenção: esse valor de eficiência ele também é expressado por porcentagem. Então, quando eu fizer a divisão, terei um número decimal. Ao multiplicar por 100, terei a porcentagem. Então, galerinha, esses são os 5 principais cálculos que utilizamos dentro das unidades produtivas para apresentar o quanto produtivo eu fui ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Lembrando que existem cálculos que envolvem
perdas programadas e perdas não programadas. E também existem cálculos que envolvem porcentagem. Então vamos lá para algumas explicações, né, de forma bem objetiva, apresentando alguns exemplos. Primeiro exercício. Uma fábrica de picolés funciona em 2 turnos de trabalho, equivalente a 8 horas diárias por turno. Cada picolé demora um tempo de 2 minutos para ser produzido. Dessa forma, qual a capacidade de projeto? Capacidade de projeto, como falamos agora há pouco, é o máximo que eu consigo produzir dentro de uma unidade produtiva sem considerar perdas. Então, para esse exercício, eu sei que são 2 turnos de trabalho de 8 horas. Então, ao multiplicar 2 vezes 8, eu sei que por dia aquela fábrica trabalha 16 horas. Eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, quantos picolés eu consigo produzir em 1 hora? 60 minutos dividido por 2 minutos, né? Cada picolé demora 2 minutos para ser produzido. Eu tenho 30 picolés por hora. Então, a minha capacidade projetada vai ser 30 picolés por hora vezes as 16 horas que essa fábrica funciona. Então, a minha capacidade projetada é igual a 480 picolés por dia. Lembrando que a capacidade de projeto ela não considera nenhum tipo de perdas. Então, se essa fábrica não teve nenhuma interrupção, funcionou de forma ótima, ela consegue produzir 480 picolés por dia. Segundo exemplo, para ficar mais claro, essa mesma fábrica de picolés realiza uma preparação para troca de produto, setup, por dia. O que é o setup? Setup é a parada de máquinas, ou seja, uma parada programada. Então, levando em consideração isso, qual a capacidade efetiva dessa fábrica? Eu sei que a capacidade projetada, feita no exercício anterior, é de 480 picolés por dia. Sei também que essa fábrica vai parar uma máquina por 60 minutos. E esses 60 minutos representa 30 picolés, né? Que seria a produção de 30 picolés. Então, a minha capacidade efetiva vai ser a capacidade de projeto menos as perdas programadas. Se a minha capacidade de projeto é 480 e essa fábrica vai parar por 1 hora, vai ser 480 menos os 30 picolés que seriam produzidos nessa 1 hora, que representa 450 picolés por dia. Essa será a minha capacidade efetiva. Ficou claro? Está tendo alguma dúvida? Podem me acionar, estou à disposição. Lembrando que a capacidade efetiva ela está levando em considerações as perdas programadas. Terceiro exemplo. Qual a produção real dessa fábrica em um dia, sabendo que houve uma parada inesperada de uma máquina que durou 3 horas e tendo em vista a parada para setup de 60 minutos? Eu já sei que a minha capacidade projetada é de 480 picolés por dia. Fizemos isso lá no exemplo 1. E eu sei que em 1 hora eu tenho 30 picolés que vão deixar de ser produzidos devido à perda programada do setup. Então, eu também sei que a minha capacidade efetiva é de 450 picolés. Sabendo disso, eu vou utilizar a fórmula de produção real, que é a capacidade efetiva menos as perdas não programadas. E essas perdas não programadas representam 90 picolés. Como eu sei disso? São 3 horas que teve uma parada inesperada. E se em 1 hora eu produzo 30 picolés, em 3 horas eu produzo 90 picolés. Então, nesse caso, a produção real vai ser a capacidade efetiva, que é 450 menos 90. Então, a minha produção real é igual a 360 picolés por dia.
Nesse exercício, nós levamos em consideração as perdas programadas, que é a capacidade efetiva, e as perdas não programadas, que é a parada inesperada daquela máquina, que durou 3 horas. Então, a minha produção real foi de 350 picolés naquele dia. Quarto exemplo, qual a taxa de utilização dessa fábrica? Eu sei que a taxa de utilização ela é medida pela produção real dividido pela capacidade de projeto. Eu sei que a minha produção real são 360 picolés por dia. Nós fizemos o cálculo agora há pouco. E a minha capacidade de projeto, que é aquela que eu não considero nenhum tipo de perda, é 480 picolés. Então eu só aplico a fórmula. Capacidade de projeto vai ser 300, Desculpem, pessoal, parei aqui o vídeo só para corrigir um erro. Eu sei que a minha taxa de utilização, nesse caso, vai ser a minha produção real dividido pela minha capacidade de projeto. Então, a minha produção real são 360 picolés. Eu divido esses 360 pela minha capacidade projetada, que é 480. Quando eu faço essa divisão, eu tenho o valor de 0,792. Devo parar por aí? Não. Como eu disse lá atrás, a taxa de utilização é medida em porcentagem. Então, eu devo fazer a multiplicação. Devo fazer a multiplicação do 0,792 vezes 100 e terei que a minha taxa de utilização é de 79,2%. Então, recapitulando. Minha taxa de utilização é medida pela razão entre produção real e a capacidade projetada. Sei que a minha produção real é 360 picolés por dia e a minha capacidade projetada é de 480 picolés por dia. Feita a divisão, teria um número decimal e ao multiplicar por 100, tenho a minha taxa em porcentagem. Quinto exemplo, pessoal. Qual a taxa de eficiência dessa fábrica? Eu sei que a taxa de eficiência é produção real dividido pela minha capacidade efetiva. Sei também que a minha produção real são 360 picolés. Nós fizemos agorinha mesmo essa conta. E que a minha capacidade efetiva são 450 picolés por dia. Então, eu só jogo esses valores na fórmula. Minha eficiência vai ser 360 dividido por 450. Tem um resultado em 0,8. Deixo esse resultado assim? Não. Vou multiplicar por 100 e aí eu terei que a minha taxa de eficiência é de 80%. Então, galerinha, esses são os 5 tipos de cálculos mais utilizados dentro das unidades produtivas. Fiz um exemplo de cada um com vocês. E agora é a sua vez de fazer alguns exercícios que eu vou deixar lá no pós-aula para vocês. Lembrando que, se tiverem qualquer dúvida, se a explicação não tiver ficado claro, podem me acionar. Estou à disposição de vocês. E deixo com vocês a palavra-chave dessa aula. A palavra-chave dessa aula é produção. Vou deixar lá para vocês o formulário, acessem por gentileza e coloquem a presença de vocês. Vou pedir também, por gentileza, que vocês avaliem essa aula. Se foi boa, se foi ruim, se foi produtiva. Deixem um comentário de vocês, isso vai me ajudar a produzir melhores conteúdos, tá bom? Obrigado, até a próxima, um abraço.